Uma coprodução Sanhauá Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas ouvintes do programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e hoje eu vou contar com a presença de Matheus de Júlio e Emanuel Reis aqui comentando comigo na bancada. Hoje, como você pode notar, a gente mudou um pouco a trilha sonora do nosso programa e também não tivemos a nossa chamadinha habitual no começo, né? É porque hoje faz uma semana que Diego Armando Maradona, El Pibe, nos deixou. Grande craque, grande Dios del fútbol argentino, nos deixou na semana passada, enquanto a gente estava ali no intervalo do segundo para o terceiro bloco do programa, a gente teve essa notícia. Infelizmente, a gente não tinha como voltar atrás daquilo que a gente já tinha delimitado no programa, mas hoje a gente coloca aqui tudo que a gente quer a respeito de Diego Armando Maradona, o nosso pibe, o nosso grande mestre do futebol argentino, grande ídolo do futebol mundial, né? E aí, meu querido Emanuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite para você neste nosso saudoso programa homenageando Diego Armando Maradona. O famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? O famoso El Pibe de Oro, o grande argentino, né? O gol de La Mano de Dios é a coisa que deixa Maradona mais famoso no mundo, né? Contra a Inglaterra naquele ano, o que representa não só uma situação dentro de campo, né? A gente sabe que representa também uma situação política. E aí a gente vem fazer esse programa hoje homenageando esse grande craque, não só dentro dos gramados, mas também fora, né? Maradona sempre teve uma vida política e atuante na militância ativa. Todo mundo que conheceu a história dele sabe disso. E é isso, vamos partir aí para um programa bem massa, falar sobre ele, né? Falar sobre algumas curiosidades dele. Um beijo para você, Jales, outro para você, Mateuzinho. Sérgio aí no estúdio também ganha beijo. Vamos nessa, galera. Vocês também ganham beijo. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos agora trazendo o nosso querido Matheus de Júlio, que estava aí distante nas últimas edições do programa, resolvendo questões relacionadas ao universo da arte e cultura na Paraíba. Um salve para você, meu querido Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha joia da cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa gostoso que eu tenho saudades. Isso acontece, eu fico com a saudade da bexiga. E é sempre bom voltar aqui, é sempre bom participar dessa bancada que eu admiro bastante, né? E aí vamos ter esse programa que se trata do El 10, né? Como fala por lá, não sei se pronuncia dessa maneira, mas é isso, né? O grande Maradona, né? Referência no mundo, como o Manuco resumiu aí super bem, né? Referência tanto com personalidade política para a América Latina, né? E também como jogador, né? E aí a gente sabe que Maradona é um filme à parte, né? E especialmente para os argentinos, né? Ele transcende, né? Essa coisa do mito, né? Essa coisa bem metafísica mesmo aí. E vamos conversar, né, sobre essa questão, né? Tô bem empolgado, tô feliz de estar aqui. Tava distante, né? Como o Jales falou aí, tava na pegada Aldir Blanc, né? E quem acompanha aí o mundo da cultura, da arte, sabe que estava rolando essa demanda pesada aí para os artistas. E simbora, é isso aí. E é isso, galera. Vamos que vamos agora, vida que segue. Apesar do nosso programa hoje ser uma homenagem a Maradona, a gente traz também aquilo que a gente já conversa aqui habitualmente no Rifando a Bola. Vamos para o nosso highlights hoje, falar um pouco aí do que rolou nas rodadas dos campeonatos. O Emanuel Reis tem vários apontamentos aí para comentar também, e Matheus de Júlio tem sempre aquele ponto de vista aí para trazer alguma análise sobre o desempenho de algum atleta em específico aí que se destacou ao longo da semana. Emanuel Reis, meu querido, o que é que você tem aí de destaque desses jogos que rolaram aí nessa última semana? O que é que você traz para o nosso highlights hoje especial de Maradona? Então, é uma semana que foi muito boa, né? Assim, principalmente para os times argentinos, quando se trata de ontem da Libertadores, né? Eu queria começar falando disso, né? Da Libertadores de ontem, da Sula. A gente viu o Flamengo cair para o Racing de Avellaneda
E foi um jogo difícil, foi um jogo duro, um jogo em que eu não entendi porque Rogério Ceni não tirou Vitinho, né? Tirou a Arrascaeta para botar um zagueiro, então ele matou a parte criativa do Flamengo, mas ninguém tem nada com isso, né? Problema de Rogério. Então vamos lá. O Racing fez o trabalho dele, né? Tudo bem, empatou em casa com o Flamengo, mas fora de casa levou isso para os pênaltis, mesmo o Flamengo tendo com um expulso, e foi melhor nesse jogo. Já no caso do Santos, que também jogou ontem, perdeu da LDU de Quito, mas como tinha ganhado por uma diferença bem maior lá no Equador, conseguiu passar também para a próxima fase. E o terceiro, né, foi o River Plate, né, em cima do Atlético Paranaense. É um time que não tem como fazer uma crítica, né, porque os jogadores foram acometidos por Covid, inclusive alguns pela segunda vez, né, já tiveram Covid. O Atlético Paranaense não tinha goleiro no banco, amigo. Os 4 goleiros que o clube me inscreveu para a competição, 2 estavam com Covid, o terceiro estava emprestado e o 4º foi a campo. Eles não tinham goleiro no banco. Exatamente. E conseguir perder de 1-0 de um time como o River Plate é uma vitória, né? Fora de casa, na casa do River Plate, é uma vitória. Então, eu queria até comentar a tabela da Libertadores agora das quartas de finais, que a gente viu o Santos passar, né? A gente vai ter o jogo hoje do Grêmio, né? Mais tarde um pouco, o jogo do Grêmio contra... Não é hoje não, desculpa. Hoje é o Internacional. O do Grêmio é amanhã, né? Contra o Guarani do Paraguai. Mas eu acredito que o Grêmio vai passar também. E aí eu acho que vai ter um Santos contra Grêmio nas quartas. Vou passar o que eu acho nas quartas, certo? Da Libertadores. Santos contra Grêmio. O Racing passou. Eu acredito que o Boca passa por cima do Internacional. Então vai ser Racing contra Boca. River Plate, Del Valle Nacional empataram o primeiro jogo. Eu acredito também no Del Valle. Eu acho que vai ser River Plate e Del Valle. E o quarto confronto das quartas vai ser Palmeiras, que ganhou muito bem lá no Equador do Delfim, contra o Libertad, né? Libertad que passou por cima do Jorge Wilson, né? E aí vai ficar assim a Libertadores. Falando de Sul-Americana rapidinho, para passar a palavra para o Mateuzinho, para ele apontar alguma coisa aí, a gente teve também ontem, né? 2 confrontos da Sul-Americana, que foi o União Santa Fé contra o Bahia, e foi 0-0, esse aí o Bahia passou porque ganhou lá em Salvador de 1-0, e a gente teve o Deportivo Cali da Colômbia contra o Vélez Sarsfield, né, da Argentina. O Vélez atropelou o Deportivo Cali, né? Mesmo na Colômbia, o Deportivo ficou com 2 jogadores expulsos, e o Vélez Sarsfield não tinha nada com isso, meteu 5-1, já tinha metido 2-0 na Argentina, passa à frente da competição. E aí a gente também tem uma tabela, né, dessa Sul-Americana, em que a gente tem o seguinte panorama. A primeira são jogos das oitavas de final, né? Que vão passando para as quartas agora. E aí a gente vai ter o Bahia e o Vélez já nessa classificação, né? A gente tem também o Universidade Católica, né? Que fez o primeiro jogo contra o River Plate e pode ser que passe. Temos o Lanús e o Bolívar também. O Lanús perdeu na Argentina, né? Vai ter o segundo jogo. Temos o Independente e o Fênix também, que fizeram o primeiro jogo. O Independente ganhou lá na Argentina de 4-1, deixando o Fênix numa situação bem delicada. Então isso aí é que a gente tem de Libertadores e Sul-Americana. A gente está cada vez mais afunilando as duas competições, né? Vamos ver aí quais vão ser os confrontos principais, qual vai ser a final, né, nesses próximos dias, o que é que vai ter de interessante nessas competições, de mais interessante, né? Porque foi um jogão, o jogo de ontem do Flamengo contra o Racing. É isso aí, meu querido. E falando nesse jogão, eu queria que o Matheus de Júlio também trouxesse alguns comentários aí dele, que acompanhou esse mata-mata aí da Libertadores e da Sul-Americana, tá por dentro, inclusive fez piadinha aí, né, quando o Flamengo chegou no momento da decisão por pênaltis. Meu querido Matheus de Júlio, quais são aí as suas observações sobre esse mata-mata da Libertadores, as suas impressões? O Santos venceu o Náutico de Quito, mas quando chegou lá na Baixada Santista, a nível do mar, acabou perdendo para a LDU, cara. Tem explicação, Matheus? Rapaz, eu acho que o SBT tá zicando os times brasileiros, entendeu? Eu acho que... Diga aí, cara, né? Que realidade. Mas a gente sabe que o Santos, né, apesar de ter feito uma campanha, vem fazendo uma campanha interessante esse ano, a gente sabe que o Santos a qualquer momento pode tropeçar, né? Isso acho que ninguém
fica surpreso, apesar de em casa, né? Difícil. Mas o Flamengo, pra mim, é que foi a grande surpresa, cara. Eu acho que todo mundo esperava mais de Rogério Ceni, né? Em termos táticos aí, fica um pouco confuso, como o próprio Manu coloca aí, o que é que Ceni queria, né? Cara, pra mim, ter tirado a Arrascaeta e colocado um zagueiro foi tão confuso quanto o Domenech escalar 5 atacantes. Né? Bateu um sentimento aí, meu, não sei, né? De retranca, né? A impressão que dá é essa, né? Cara, é um estranhamento, você não entende o que é que ele tá querendo fazer com aquilo ali naquele momento. Então o Rogério Ceni já tá fora da Copa do Brasil, né? Tá fora agora da Liberta, e aí fica a responsa de fazer o Flamengo continuar lutando pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu tô achando, cara, que assim, né? Já que tô falando aqui de Ceni, eu acho que Ceni, se ele continuar nessa regularidade que ele tem conseguido no Flamengo, eu acho que ele não dura muito tempo, não, viu? Eu também. E aí, ele não termina a temporada no Flamengo, não. E aí a gente tá vendo essa história do outro patamar ficando realmente em outro patamar, né? Ficando no abstrato, ficando em outra realidade, né? O Flamengo do ano passado, na minha leitura, não existe mais e não vai existir, entendeu? Assim, sendo muito claro, assim, eu acho que a gente vê aí outros times, né, apresentando um futebol mais interessante, inclusive se tratando do Libertadores que a gente tá falando, né? Eu acho que agora fica aí na minha leitura, né? Fica 3 times aí sendo os principais candidatos para levantar a caneca, né? Eu colocaria River Plate, Grêmio e Palmeiras aí como os times com possibilidade de estar realmente chegando na final e levantando a caneca. É isso aí, galera. Boa avaliação de vocês para o cenário sul-americano. Foi muito interessante aí esses mata-mata. Vamos, inclusive, palpitar alguns jogos aí depois no nosso terceiro bloco, né? Vamos trazer aí dessa rodada ainda sul-americana que vai acontecer aí, né? Nesses próximos dias, quarta e quinta-feira, hoje e amanhã, né? Então, é isso, assim, de panorama sul-americano, a gente tem isso. Calendário europeu, Emanuel Reis, o que é que você tem para falar aí? Cara, é verdade que o Shakhtar Donetsk não consegue perder para o Real Madrid não consegue vencer o Shakhtar, é uma maldição aí que os merengues têm, cara, que eles não conseguem. Eu soube que o Shakhtar perdeu aí de 10-0 num placar agregado de ida e volta, 6-0 no jogo de ida, 4-0 no jogo de volta para outro time, mas para o Real Madrid ele não perde. É verdade, Emanuel? Exatamente. O Shakhtar perdeu de 6-0, de 4-0 para o Mönchengladbach, né? O time do grande Marcos Thuram, o filho do William Thuram. E aí a gente teve essa rodada ontem, né, da Champions League, grande rodada ontem da Champions League, no grupo do Real Madrid, que não consegue a receita para vencer o Shakhtar de jeito nenhum. Não tem jogador que dê jeito, é um plantel incrível que o Real Madrid tem, né? Mas parece que chega na frente do Shakhtar e desarma tudo. Os brasileiros do Shakhtar conseguem ser superiores, e aí a gente tem brasileiros não, porque metade que tá ali já se naturalizou. Os ucranianos brasileiros, né, do Shakhtar conseguem, os brasileiros de Chernobyl, não é isso? Conseguem botar para cima do Real e não deixar folga para nada. E aí a gente tem nesse grupo aí, foi 2-0, certo? O Shakhtar em cima do Real Madrid. O outro jogo do grupo, Salzburg, Red Bull Salzburg, time da franquia Red Bull, ganhou de 3-1 fora de casa do Lokomotiv Moscou. É outro grupo já, tá certo? E aí a gente tem, nesse grupo do Shakhtar, vou falar agora do grupo do Shakhtar, o Shakhtar em segundo lugar e o Real Madrid em terceiro lugar. Então o Real Madrid está sendo qualificado para a Liga Europa. E quer quer um resultado mais impressionante nesse grupo do Shakhtar, é a Inter de Milão, cara. A Inter de Milão está em último lugar. O Mönchengladbach está em primeiro lugar e a Inter de Milão só tem uma vitória agora na Champions League. E essa vitória foi justamente em cima do Mönchengladbach. Então a gente tem um grupo bem variado aí, né? Bem embolado, né? A situação desse isso, bem embolado. Só tem essa dificuldade do Real Madrid ganhar do Shakhtar. Então, vou voltar agora, né? Eu acabei atropelando falando do jogo do Salzburg. E aí o Salzburg ganhou lá em Moscou, né? Do Lokomotiv, deixando o grupo dessa maneira. O Bayern já classificado, né? Com 4 vitórias e 1 empate. O Atlético de Madrid na segunda posição. O Salzburg estava em último, está sendo classificado agora para a Liga Europa. E o Lokomotiv Moscou, infelizmente,
não está chegando a lugar nenhum, mas alguém tem que pagar esse pato, né? Já no grupo da Atalanta, a gente teve Atalanta versus Midland, e aí o Midland conseguiu, o time dinamarquês conseguiu um milagre de empatar em Bérgamo por 1-1, né? A Atalanta, inclusive, é um time que vem surpreendendo muito. Eu acho que ela está surpreendendo negativamente, porque tomou uma surra em Bérgamo também, uma rodada dessa aí da Champions, e eu não boto confiança na Atalanta não, Emanuel. Pelo contrário, ela está bem instável. Ganhou do Liverpool, né? Eu me referi, é só esse resultado. O Liverpool já classificado, beleza, né? Mas aí a Atalanta... vida boa do Liverpool, né? Aquela dispensa que o Liverpool faz, né, de resultado. Mas aí a Atalanta se conserva em segundo lugar, mas a gente tem o Ajax aí, né? O Ajax está com 7 pontos e a Atalanta com 8. Pode ser que o Ajax consiga passar a Atalanta. E aí o Midland está ficando em último lugar, com 4 derrotas e um empate. Talvez não fiz as contas, mas talvez não tenha nem possibilidade mais de ir para canto nenhum. No jogo do Olympique de Marseille e do Olympiacos da Grécia, engraçado, né? 2 nomes bem parecidos, nós tivemos... Um confronto olímpico, né? Exatamente. Nós tivemos um confronto olímpico que não vale nada, porque o Manchester City e o Porto já estão classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões. Né? Eles já foram classificados. Um confronto também no mesmo horário, né? De Olympiacos e Olympique. Exatamente. E uma coisa engraçada entre Olympiacos e Olympique é que um ganhou um jogo e o outro ganhou outro. E ambos perderam todos os outros jogos. Assim, entre eles, um ganhou... o Olympiacos ganhou em casa e o Olympique ganhou ontem em casa, né? De Marseille. E os outros jogos perderam. Contra o Porto e contra o Manchester City. Eles estão rigorosamente iguais na campanha. Isso, e eles estão disputando a Europa League agora, quem vai ser classificado para a Europa League, porque o Manchester City e o Porto, como eu falei, já estão classificados para a próxima fase. E esse jogo aí, entre o Manchester City e o Porto, foi 0-0, né? Aquele empate sem muita importância. E aí, falando do último jogo de ontem, foi o jogo... Desculpa, vão ter mais 2 jogos, né? Tem o do Liverpool e Ajax, que foi 1-0 para o Liverpool, tá certo? Mas esse jogo aqui eu quero chamar a atenção. O Atlético de Madrid, com um gol de João Félix, que é um cara que eu sempre critico, né? Conseguiu empatar com o Bayern de Munique. Beleza, não muda muito a situação do Atlético de Madrid. Mas vale salientar que o Bayern de Munique jogou com um time totalmente misto, prezando pela saúde mental e física de atletas, né? Vários atletas não jogaram, já que o Bayern já está classificado. Vários atletas ficaram em repouso. Essa foi a situação, inclusive, do goleiro Neuer, né? De Goretzka, de alguns jogadores importantes dessa equipe. E aí a gente tem uma Champions League onde alguns grupos já estão definidos, né? Alguns times já estão passando. O Bayern, o Porto e o Manchester já estão totalmente classificados. O Mönchengladbach também, né, está nesse caminho de estar totalmente classificado. O Mönchengladbach é um time incrível, né? É um time que está se saindo de maneira muito boa. Tem 2 vitórias, 2 empates. Desde o final da temporada passada, né, quando ele conseguiu se encaixar ali entre as vagas que são destinadas para a Champions League oriundas da Bundesliga, né? A gente já vinha falando que o Mönchengladbach ia render muito nessa temporada 2020. Isso. Pra gente, a gente já tinha cantado essa pedra que ele falou. E o Mönchengladbach tem alguns nomes ali que a gente não dá nada por eles, como é o caso de Matthias Ginter, o zagueiro da Alemanha, né? A gente tem Neuhaus também, que é um meia da Alemanha. A gente tem Plea, que é o atacante francês, é um cara também. Stindl, né? Embolou. Enfim, é uma grande equipe. Eu acho que essa Champions League aí vai ficar muito mais bacana a partir da próxima fase. Cara, eu também acho que tem muita coisa para rolar ainda aí na próxima fase da Champions League. Essa fase de grupos ainda não acabou, a gente ainda vai ter aí a 6ª última rodada aí, só para confirmar aqueles que já garantiram sua classificação, tirar a dúvida daqueles que ainda estão na luta pelas últimas vagas, definir quem vai ficar lá na repescagem para cair para a Europa League. E vamos ver o que acontece aí no cenário do futebol europeu nas próximas partidas. O Matheus precisou dar uma saidinha rápida para atender o telefone. A gente vai finalizando aqui esse nosso segundo bloco do Rifando a Bola, do primeiro bloco, aliás, do Rifando a Bola. Daqui a pouco a gente retorna
ao nosso segundo bloco. Hoje nós não teremos os sorteios da Time Mania, a gente já vai cair direto, mergulhando numa conversa, numa homenagem muito bonita a Diego Armando Maradona, beleza? Então fica por aí que daqui a pouco a gente volta. O Náutico ganhou, o Timbu ganhou. Voltamos, ou como diria o espanhol, volvemos ao nosso segundo bloco do querido programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB e também disponível em formato de podcast. Hoje que nós estamos fazendo aqui nossa querida homenagem a Diego Armando Maradona, El Pibe de Ouro, nosso querido ídolo aí, grande mestre do futebol mundial, grande argentino de bola. Galera, é esse tema que a gente também está tocando aqui no BG desta edição, especialmente em homenagem a ele, e é a ele que nós dedicamos esse segundo bloco, né, nosso querido Diego Armando Maradona. E eu queria também trazer aqui os meus queridos Matheus de Júlio e Emanuel Reis para serem comentários sobre a figura de Maradona. A galera tinha muita coisa aí para falar, né, bicho? Vocês estavam muito afins. Acho que o Matheus podia, inclusive, começar aí a abrir isso. E aí, Matheus, o que é que você tem para falar de Maradona? Eu já rasguei tanto elogio a ele essa semana. Agora, hoje, que nós estamos aí na missa de sétimo dia, corpo presente do mito. Você considera Maradona um mito, Matheus? Cara, eu acredito que sim. Maradona foi um mito vivo, né? E principalmente, né, diante da realidade da Argentina, né? Eu acho que é claro que o futebol do mundo, né, Maradona foi referência, né, como tantos jogadores da América Latina, para o mundo, né? Mas sempre acaba rolando esse comparativo que eu vou fazer agora, né, entre Pelé e Maradona, que eu particularmente não gosto de fazer, não me sinto confortável, saca? Mas o olhar que o argentino tem para Maradona é muito maior do que o brasileiro tem com o Pelé, né? E tudo isso é em virtude de como o Maradona, né, foi importante para a autoestima mesmo da nação, né? A gente sabe ali que em 82, né, a Argentina teve a questão das Malvinas, né? E enfim, né, tudo aquela questão com a Inglaterra, né, que tinha sim uma relação ali colonialista mesmo, né, de reivindicar uma terra que até hoje para mim faz, enfim, né, isso é outra discussão, mas até hoje para mim é uma discussão injusta, mas existia essa baixa autoestima, né, e aquele encontro clássico, né, aquele jogo na Copa do Mundo de 86, né, e Maradona também com esse sentimento, né, foi jogar aquele jogo contra a Inglaterra, e aí é um jogo que fica marcado para a história, né, porque é um jogo que tem essa tensão política, né, entre a Argentina e a Inglaterra, e é um jogo que Maradona praticamente resolve sozinho, né, no primeiro momento ali, né, com a dita mão de Deus, que a gente sabe que ela representa, na verdade, porque é muito complicado, né, eu me incomodei muito, né, durante esse período, né, e que vem à tona todo o histórico dele, e foi falado muito sobre a mão de Deus. Mas veja bem, esse jogo é o jogo que tem também a corrida de Maradona, cara, né, que foi tido ali em 2000, 2001, né, em votação na FIFA, como o gol mais bonito do século, e eu acho aquele gol fantástico, né. Então, ele deixa para trás, são 7 ou são 8 jogadores, né, cara? Inclusive, eu assisti, né, esse jogo de novo, né, porque quando sempre acontece essas fatalidades, né, de partir um artista, um herói, bate aquela vontade, né, de escutar o CD inteiro, bate a vontade de buscar o trabalho do cara. E eu fui ver esse jogo completo, né, e o tempo inteiro Maradona tentava fazer aquele tipo de jogada ali, né, de sair puxando do meio campo
E um momento deu certo, que foi o momento que saiu a chamada corrida de Maradona, que é um gol fantástico, que ele puxa todo mundo, puxa o goleiro, né? E faz aquele gol fantástico. Mas enfim, esse mesmo jogo tem o dito, né? A mão de Deus, né? Que na verdade a gente sabe que ela representa o quê? Né? Ela representa um sentimento que todo argentino que estava naquele estádio sentia no Azteca, né? Que era o quê? Esse jogo a gente tem que ganhar de um jeito ou de outro, né? Esse jogo aqui ou a gente compra o juiz, ou quebra ele, mas a gente Nós vamos tem que ganhar meter a mão nesse jogo do mesmo jeito que a Inglaterra meteu a mão nas Malvinas. Isso. Então esse jogo tem, na verdade, esses dois sabores, né? Tem tanto desse enfrentamento de vai ser de um jeito ou de outro, do primeiro gol na mão de Deus, e tem esse outro gol fantástico que tem a assinatura de Maradona e que é uma obra de arte, né? Para quem não conhece aí, eu indico só pesquisar aí a corrida de Maradona no YouTube, você vai ver esse gol fantástico. Eu mesmo gosto de passar meu tempo vendo os melhores jogadas de vários jogadores, e esse gol eu já conhecia, é um gol que realmente eu gosto de um momento ou outro rever. Vale muito a pena. Você fala um pouco de arte, assim, quando você está descrevendo essas coisas desse vídeo. O outro vídeo que eu vi também, que eu achei muito artístico também, nesse sentido, assim, de que a gente fica nostálgico, presta atenção, e a gente viu muito essa semana vídeos sobre Maradona, né? Ao longo de toda essa semana, a gente viu o luto, né? O programa registrou o luto ao longo da semana, e a gente viu, assim, um vídeo que me chama muita atenção é o aquecimento que Maradona faz, escutando Live is Life, que é da semifinal da Liga dos Campeões entre Napoli e Bayern, que ele está cantando, pulando, brincando com a bola, uma coisa bem pueril, bem jovial, bem infantil mesmo, assim, como se fosse uma criança brincando no campo de terra. Sabe? Foi um vídeo também que me chamou muita atenção essa semana. E você falando dessa coisa de obra de arte, assim, mas também você também falou de política, né? Que esse jogo, por exemplo, da Argentina e da Inglaterra envolve muita coisa de política. Chamar Emanuel também para conversar um pouco sobre isso. Maradona foi uma figura de muita expressão política também. Eu acho que é aí, né, Matheus, que a gente começa a ver o quanto ele difere da figura de Pelé, os posicionamentos políticos que Maradona teve e tudo aquilo que a gente tem visto, assim, a postura de Pelé ao longo dos tempos, né? Pelo menos assim, a minha leitura é que Pelé, cada vez que ele abre a boca, ele se distancia mais ainda do povo, dos ditos súditos dele, né? Enquanto a gente via que era o contrário. À medida que Maradona falava, ele cativava mais pessoas. Às vezes ele perguntava se as pessoas lembravam dele e tal. Esse vídeo que eu falei de treinando, dele se aquecendo, jogando no Napoli contra o Bayern, ele publicou alguns dias antes, né, de falecer, algumas semanas antes, e comentou, né, não sei se as pessoas lembram e tal, eu lembro com muito carinho dessa época, Maradona, as pessoas lembram dessa época, muito carinho por essa época, tinham muito carinho por toda essa construção da história dele como atleta e como ser político também. O cara era amigo de Fidel Castro, né? O cara amigo de Lula, deu uma camisa da seleção para Lula, saca? Enfim, a relação política que Maradona tem também, ela representa muito mais para o povo argentino, ela tem um significado muito maior para o povo argentino do que o posicionamento político que mostra e como reage a opinião pública do povo brasileiro, né? Eu acho que... Emanuel, você tem alguma coisa a comentar sobre isso, assim, cara? Enfim, a gente começou a ponderar. Diego Armando Maradona Franco, né? Nasceu em Lanús e morreu em Tigre, duas cidades argentinas. Então, falar um pouco sobre essa coisa de La Mano de Dios, né? Como todos nós sabemos, se nós somos semelhantes a Deus, Deus tem duas mãos, na verdade. E um lance de La Mano de Dios, antes da Copa, antes das quartas de finais contra a Inglaterra, aconteceu no campeonato italiano com Maradona. Na temporada 84-85, se eu não me engano, a Napoli de Maradona, e Maradona fazendo o mesmo gol com a mesma mãozinha ali, né, contra a Udinese de Zico.
E aí a gente teve duas manos de Deus, né? Aí espalhadas pela história de Maradona. Enfim, eu acho assim que Maradona foi um cara, futebolisticamente falando, né? Construiu sua carreira em torno de grandes times argentinos, né? Começou no Argentinos Júniors em 76, foi até 81, depois passou pelo Boca, chegou na Inglaterra, não, desculpa, na Europa, foi para o Barcelona, Nápoles, passou pelo Sevilha, voltou para a Argentina já em 93, foi para o Newell's Old Boys, né, um time tradicional da Argentina, e retornando em 95 para o Boca Juniors. Já como treinador, em 94 mesmo, porque assim, tipo, ele passou um tempo parado, né? Ele fez só 5 partidas pelo Newell's Old Boys e recebeu o convite do Textil Mandil, que é um time um time da Argentina, né? Mas não disputa nenhum campeonato de expressão. E aí ele começou a sua carreira nesse time. Em 95 dirigiu o Racing, o mesmo que atropelou o Flamengo, né? De 2008 a 2010 dirigiu a Argentina, depois foi para o Al-Ahly, Al-Fujairah, Dourados de Sinaloa, já em 2018 2019, que é um time que disputa os principais campeonatos do México, e terminou esse ano, né, no Gimnasia e Esgrima, time que mais antigo da América do Sul, cara. Sim, mas time que infelizmente não bate de frente, né, com os grandes da Argentina. Porque ele tem de história, ele não tem de título. Exatamente. É igual aquele time, o São Paulo, né? O Standard Pauli da Alemanha. E aí a gente teve essas quartas de finais contra a Inglaterra, foi o que marcou mais, né? Essa história da Mano de Deus. A gente teve o primeiro tempo desse jogo da Argentina, tanques nas ruas, enquanto o jogo estava rolando ali no estádio Azteca, no México, né? Não é isso? A gente teve tanques nas ruas, entendeu? Então, enquanto estava rolando uma disputa em campo também, né? E dessa vez o craque Maradona, dentro de campo, foi superior com essa ajudinha aí, né? Foi o recurso que teve na hora, né? O famoso Dom Diego. Mas aí, eu tenho uma curiosidade sobre Maradona que eu acho que algumas pessoas não conhecem e tá ligado, não só uma, né? Algumas, e estão ligadas ao universo dos games. Universo do jogo. Então, cara. Então, o primeiro jogo que apareceu Maradona como protagonista, né? Vamos dizer assim, foi um jogo de handball, por causa da La Mano de Deus, e o nome do jogo era Handball Maradona. Foi um jogo, e o nome completo do jogo era Peter Shilton's Handball Maradona, né? Foi lançado em 86, logo depois desse gol, desse fatídico gol, né? Desse famoso gol em 86 também, para o Commodore 64, né? Que era um console da época. O jogo não era de handball, né? Apesar desse nome, tudo bem, mas era um simulador de futebol, né? E a pessoa controlava o goleiro Shilton da Inglaterra e Maradona tentava fazer aquele gol de mão. E o jogo só ficava simulando isso. O pessoal tirou uma onda mesmo. Tem jogo fuleira, né? Exatamente. E o próximo jogo, Maradona já era técnico antes de começar a ser técnico, de fato, né? Esse jogo foi lançado em 92, o nome era Diego Maradona World Football Manager. Todo mundo conhece, né? A franquia Football Manager. Eu acho que Thiago conhece. Nós somos viciadíssimos. Que todo mundo jogou aqui, né? Não jogo, eu ainda jogo, cara. O gênero Championship Manager, Football Manager, Brasfoot e afins. Quem não jogou ainda joga, lamento. Eu jogo Top Eleven, né? Celular. Então, enfim, migrou, né? Deixou de ser o desktop, foi pro mobile, mas a gente continua jogando esses jogos de estratégia. Exatamente. Outro jogo também que se tornou uma polêmica, né? É que Maradona deu vida ao personagem Redonda no Internacional Superstar Soccer. E aí isso foi por questões de
não só de direitos autorais, né, mas também foram versões, essas versões que esses jogos de hoje em dia tem, né, que o pessoal faz, o patch, né, chama. Eu acho, Manuel, que foi o mesmo caso daqui do Amoroso, lembra do Super Nintendo Amoroso? Sim. Essa mesma história aí, não podia colocar o nome dos caras e aí inventou os personagens. Rapaz, eu lembro que o nome da seleção brasileira no Superstar Soccer, a dupla de ataque era Alejo e Romano. E Romano era Alejo. Romário. Desculpa, é Alejo. Eu falei Amoroso, mas pensando em Alejo. Exato, então, Alejo era Romário e Romano era Bebeto. Olha aí. Essa mesma história que ele tá contando aí. Continua, maluco, eu tô gostando. Eu tô amando esse momento de gamer aqui. Pela primeira vez que tá discutindo um game no Rifão na Bola. Eu tô amando, continua aí. Não, a gente já tinha falado de cartola, a gente sempre fala de aposta, fala de palpite. Ia chegar um momento que a gente ia ter que se debruçar e falar alguma coisa sobre game, né? Ainda bem que há males que vêm para um bem, né? A gente precisou de um episódio para falar de Maradona para lembrar desses fatos históricos ligados ao universo dos games. Enfim, Emanuel, tem mais alguma coisa, alguma curiosidade aí do nosso Diego Armando? Tem sim. Uma das curiosidades do nosso Dom Diego é que ele não era lá grande fã de videogames, né? E assim, em 2017, ele ameaçou processar a Konami, né? O que é que a Konami fez? Uso de direito, né? Como a gente sabe. Uso de imagem sem autorização do dono da imagem, né? Que era do próprio Maradona. E aí ele disse que com o dinheiro do processo iria construir campos para crianças pobres, tá certo? Só que esse processo acabou não indo para frente, né? Eu acho que houve um acerto ali entre as partes e Maradona ficou feliz com o que foi recebido, né? Com certeza, deve ter cumprido suas coisas. Mas aí... E aí, Maradona, para terminar, né? Maradona em 94... Em 2010, desculpa, a FIFA lançou o jogo, que é o FIFA World Cup, né, 2010, e aí Maradona figura como jogador e treinador, de uma vez só no game. A última curiosidade sobre videogames envolvendo Maradona. Enfim, a gente sabe que ele não era lá grande fã de videogame, era um cara que sempre ameaçava colocar essas empresas desenvolvedoras de games no pau, né, como diz o doido, na justiça. E aí, é isso. Nós tivemos... só para acabar aqui mas o meu panorama... Nos fins das contas, acabou faturando alguma graninha aí. Não, sempre faturava grana em cima do nome dele, né? Só para terminar aqui esse panorama sobre as quartas de final da Argentina, do jogo Argentina versus Inglaterra da Argentina, né? Mas foi da Argentina, né? A Argentina ganhou 2-1 da Inglaterra. O árbitro era um tunisiano, né? E aí foi o cara que foi lá e validou o gol, né? O cara validou o gol, apesar do gol ter sido de mão. Eu acho que todo mundo viu que esse gol foi de mão, tá certo? Não foi uma coisa tão velada, não foi uma coisa tão... Eu acredito, né? É um achar meu. Não foi uma coisa... Foi uma coisa escandalosa. Quem vê o jogo vê, né, bicho? Tudo bem que não tinha aquele lance de ficar repetindo várias vezes, né? O pessoal no estádio, o árbitro ali, mas enfim... eu não acredito que passou... Play, né? Eu não acredito que passou batido pelo árbitro, não. Eu acho que teve a mãozinha de Deus e a mãozinha do árbitro. Eu acredito, Emanuel, que... a bola pra dentro e a outra tampou os olhos do árbitro. Cara, eu acredito, assim, que naqueles anos de futebol, esses astros eram maiores do que são hoje, saca? Porque, querendo ou não, com a rede social, acaba uma aproximação, né? Você começa a ver que a pessoa é mais humana também. Só que, aquele momento ali, aquele ano, Maradona era o personagem mais badalado daquela Copa, né? Já tava no auge, jogando muito, né? Todo mundo queria... Desculpa. Não, é isso. Eu acho que rolou ali, talvez... alguma coisa, né? O cara viu que o cara fez o gol de mão, mas o cara saiu pra galera comemorando. Aí o cara, porra, velho, é o Maradona, né? Você fica naquela, né? De dizer, pô, meu irmão, vou invalidar o gol desse homem.
nesse momento, nesse jogo. A maioria dos argentinos... Você é um juiz, você é um árbitro de um país que não tem tradição com futebol, pega duas potências de futebol, se enfrentando num mata-mata de Copa do Mundo, você vê um gol feito por uma figura mitológica como era Maradona, de maneira irregular, e aí vai você, na humildade da sua arbitragem do país, sem tradição no futebol, dizer que o gol de Maradona não valia. Já imaginou a cena desse filme? É difícil. Ia ser morto, cara, em campo. É verdade. Ia ser condenado pro resto da vida, né? E aí, só passando pela final dessa Copa aí, do gol da mão de Deus, né? A gente teve a final entre a Argentina e a Alemanha Ocidental, né? A Alemanha ainda se chamava assim, porque existia o gol de Berlim, enfim, toda essa questão da história. E aí, Beckenbauer já era técnico, né? Seus anos de técnicos, né? Colocou um cara chamado Lothar Matthaus para marcar o argentino Maradona, né? Maradona acabou não fazendo nenhum gol nesse jogo. Deu passe, né, para Burruchaga, inclusive. Foi um 3-2, né? Estavam perdendo de 2-0 os germânicos, né? E aí eles tinham empatado 2-2 e Burruchaga, ao receber o passe de Maradona, fez o 3-2, né? Essa Copa foi conhecida por ele ter ganhado praticamente sozinho. Ele praticamente levou o time nas costas. Para a torcida da Argentina, ficou esse brilhantismo de Maradona, né? Uma figura que, como vocês falaram aí, sempre foi dono da bola, tanto dentro de campo como fora, né? Todo mundo tem seus vacilos, né? Todo mundo tem seus BOs, vamos dizer assim, né? O importante é a gente assumir. Era um cara que tinha seu vício, né? Tinha aquela coisa do abuso de drogas, né? Mas assim, é uma coisa de saúde pública, todo mundo sabe, não é um caso de brincadeira, não é um caso de tiração, mas sempre agiu conforme suas convicções, né? Nunca ouvi dizer, vamos dizer assim, né, que Maradona tivesse abandonado algum filho dele, tá certo? Em qualquer situação. Aliás, ele assumiu 3 ou foi 2 filhos, né? Lá em Cuba, alguma coisa do tipo, né? Cara, pra mim, Maradona ele difere de Pelé em muitas coisas, assim. Eu lembro que o Matheus tinha falado desse assunto de não querer cair nessa comparação, né? Pelé-Maradona, Maradona-Pelé. Mas, cara, ele diferem muito, assim, inclusive essa coisa, né? A questão do reconhecimento dos filhos e tal. O Pelé negou a paternidade, Maradona reconheceu a paternidade dos filhos dele. E também a maneira cara, Maradona levou a seleção argentina nas costas, muito diferente de Pelé, sabe? Pelé tinha um conjunto ali de seleção brasileira extremamente competente, de qualidade técnica semelhante a Pelé. Nas 3 Copas, Pelé era né? um cara que se destacava porque ele era muito mais jovem que o resto dos jogadores. Ele era 8 anos mais jovem que o resto da galera. Então aí era um diferencial que Pelé trazia para ele. A galera dizia que ele já era um prodígio, os caras já tinham 20 e poucos anos, Pelé tinha 18, 19 e jogava no mesmo nível dos caras. Então, assim, era nesse sentido que Pelé era um prodígio. Mas ele sempre teve uma galera de muita responsa auxiliando ele, jogando com ele na seleção brasileira. O que nem sempre foi assim com Maradona na seleção argentina, né, galera? A gente sempre soube que a Argentina tem gerações e gerações, e a geração de Maradona, literalmente, Maradona teve que levar nas costas ali, até chegar a geração seguinte ali com Batistuta, Redondo, e começarem a florescer novas figuras no futebol argentino. Maradona levou aí uma década e meia. Inclusive, Chaves, nas costas, né? Inclusive, até na outra Copa, né? Na Copa seguinte, 1990, né? Chega na final também, com o Maradona sendo também o protagonista, né? Inclusive, no jogo que a Argentina elimina o Brasil em 90, né? É um jogo que Maradona estava apagado o jogo inteiro, né? E numa jogada dele ali, saindo no meio campo, passando por Nuga, passando por mais 2 cabas, deixa lá, não vou lembrar agora o nome do jogador, mas deixa o figura lá na frente do gol. Isso, deixa na frente do gol. Então... E aquela geração da Copa de 90, da Argentina, foi uma geração de transição. Era Maradona passando o bastão para aquela geração de Canija, de Redondo, de Batistuta.
A galera vê o seguinte ali, a Maradona, saca? Então, ali, bicho, foi o auge ali que ele teve uma galera que tinha condições de auxiliá-lo. Era aquela figura ali, aquele momento de transição. Mas ali o próprio Maradona já estava Inclusive, veterano, né? tava até mais pesado. Mas, inclusive, para quem gosta de assistir jogos aí, eu até indico, viu? Ver a Argentina, Brasil aí na Copa em 90. Jogo bem interessante. A maioria dos jornalistas futebolísticos dizem que aquela foi a pior seleção brasileira, assim, de atuação em Copa. Talvez seja verdade, realmente. Mas a Argentina ali ganhou com autoridade mesmo, assim, né? E essa jogada que eu tô dizendo que Maradona faz ali, joga na frente do gol, é bonito de se ver, vale a pena. Cara, também eu concordo com você. Eu diria que as Copas da década de 80 e de 90 a Argentina jogou muito bem. Tinha uma coisa muito boa. E é engraçado ver a narração de Galvão Bueno. Não, sempre, né? Olha ele, não pode deixar ele. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. E olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos finalizar esse segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta pro terceiro, rememorando aí esses momentos célebres de Diego Armando Maradona, nesse episódio especial aqui, falando aqui do craque argentino, do mito do futebol mundial. Beleza? Daqui a pouquinho a gente retorna para o terceiro e último bloco. A gente ainda vai ter Se Liga na Dica, né, Manuel? Vamos ter também palpites e pitacos e ainda uma conversinha a mais aí sobre Diego Maradona. Valeu? Até já. Não sai daí. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e também disponível em formato de podcast no agregador de sua preferência. Aqui comigo os comentários de Emanuel Reis e o Matheus de Júlio, que deu uma saidinha para atender um telefonema. Temos também o Sérgio Ricardo, nosso soundman aqui, fazendo os efeitos e defeitos especiais aqui no nosso som, aqui na nossa bancada. Galera, estamos chegando nesse terceiro bloco, né? Esse tango que você está escutando aí em fundo é em homenagem ao nosso querido Diego Armando Maradona, esse programa memorial que a gente trouxe aqui algumas boas lembranças sobre Maradona, conversando um pouco sobre isso, mas você sabe que aqui no Rifando a Bola a gente mistura tudo que o brasileiro gosta, né? A gente mistura futebol, resenha, palpite, aposta, e está chegando a hora dos nossos palpites e palpites. Tem Se Liga na Dica hoje, não é, Manuel? Você tinha um palpite aí certeiro para a gente aí, aquele bilhete premiado que faz toda semana aqui para os nossos apostadores de plantão. Manda aí aquele Se Liga na Dica. Hoje eu vou começar agora, então. Então, a gente começa o Se Liga na Dica, galera, com o jogo da Série A, né, que vai rolar a mais tarde, como diz o doido. Fortaleza contra o Corinthians, né? E aí eu vou na segurança do velho empate, né? Eu acho que esse jogo vai dar empate, e aí a gente vai ficar com empate nesse jogo, porque são duas equipes que, apesar do Fortaleza viver um momento um pouco melhor do que o Corinthians, são duas equipes de meio de tabela, né? São equipes que não estão mais com o costume de marcar tantos gols. O Corinthians nunca teve, né? Sempre retranqueiro, enfim. Série B, a gente tem América Mineiro e Cruzeiro, é o clássico de Minas, né? E aí o Lisca doido vem com sua magia para fazer o América subir, né? Para botar o América para subir, enquanto o Filipão tá tentando acertar aí o que eles chamam de o maior de Minas, que é o Cruzeiro. Eu acredito na vitória do Lisca doido. E aí eu acho que o América tá vivendo um momento muito à frente disso, né? Até pela sua classificação na Copa do Brasil. E aí a gente vai de América, então, certo? Agora na Liga dos Campeões,
já, viu? A gente vai ter o Istambul Başakşehir contra o Red Bull Rasenballsport Leipzig, né? Da Alemanha. E aí é um placar um pouco, é o jogo fácil, né? Do bilhete. Vai dar Leipzig, né? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Você tem, João? Eu nem tenho dúvida disso aí. Não tenho dúvida nenhuma. Meu RB vai passar por cima do Başakşehir. Todo mundo passou por cima do Başakşehir. Então, o Leipzig também não vai ser diferente de novo, né? Porque já passou uma primeira vez. E aí, outro confronto da fase de grupo da Liga dos Campeões, que eu peguei aí, que eu achei muito interessante, que é o Borussia Dortmund de Alandinho e Jadon Sancho contra Lazio de Ciro Immobile. Não, é Ciro Immobile, eu ia dizer Parolo, mas não. De Ciro Immobile, que é o principal atacante ali da Lazio. E aí, é um jogo difícil. Agora, o Dortmund jogando em casa é o Dortmund, né? E aí vai ser a aposta arriscada. Vai ser o Dortmund. E aí ficou desse jeito o nosso Se Liga na Dica. Fortaleza contra o Corinthians, empate. América Mineiro contra o Cruzeiro, América, né? Lisca doido. Istambul Başakşehir contra RB Leipzig, RB Leipzig. E Dortmund contra Lazio, Borussia Dortmund. É isso aí. Recapitulando. Empate, Fortaleza e Corinthians, América Mineiro, RB Leipzig e Borussia Dortmund. Tá feito aí o nosso bilhete premiado, aquele palpite certeiro do nosso querido boy dos bets, o meu, o seu, o nosso apostador compulsivo aqui do Rifando a Bola, Emanuel Reis. Vamos trazer agora a nossa lista aqui dos nossos jogos para a gente palpitar. Tem muita coisa boa, tem Brasileirão, Champions League, Sul-Americana, Libertadores, cara. Primeiro jogo que a gente vai botando lá hoje, né? Nessa quarta-feira, vamos botar Inter e Boca, aquele jogo que foi adiado por conta do falecimento de Dieguito Maradona. Ele devia ter acontecido na quarta-feira da semana passada. Hoje está acontecendo aí esse jogo de ida, deveria ser o jogo da volta, mas vamos aí para o jogo de ida, Inter versus Boca Juniors. Eu acredito na vitória do Colorado, meu amigo. E você, Manuel Reis? Eu vou de Boca, eu vou de realidade. É o seguinte, os últimos confrontos do Boca Juniors contra o Internacional, que ocorreram em 2008, né? Foi no dia, pela Sul-Americana, inclusive, não foi pela Libertadores, foi no dia 22 do 10 e no dia 6 de novembro, né? Outubro e novembro. O Internacional levou a melhor, foi um 2-0 no Beira-Rio, um 2-1 lá na Bombonera. Mas aí são times que estão vivendo fases antagônicas, né? O Internacional vem de 2 derrotas consecutivas aí. E o Boca Juniors, meu amigo, o Boca Juniors vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas sem perder, sendo 8 vitórias e 1 empate. E aí a gente tem 2 situações totalmente diferentes. É por isso que eu vou de Boca, entendeu? Eu acredito também que essa coisa de Maradona, né? Apesar de Maradona não ter jogado a maioria, nem feito a maioria de seus gols no Boca Juniors, mas pegou muito a imagem dele, né? Até pelo momento da época político e tal. Eu acredito que, motivados por isso, os atletas do Boca Juniors vão atrás de fazer essa homenagem em campo também ao nosso Dom Diego. É isso aí, então, né, cara? Você vai de Boca, respeito demais, você está embasadíssimo nos dados. Eu estou aqui naquele palpite torcedor, na esperança que o Inter faça valer o mando de campo aí e saia vitorioso desse primeiro capítulo lá no Beira-Rio, né? Então vamos lá, dividimos aí a nossa mesa. O Matheusinho ainda não voltou, vamos só nós dois. Próximo jogo, trago aqui Champions League, também daqui a pouco, final da tarde, gente. Manchester United versus Paris Saint-Germain. Cara, jogão. Red Devils versus PSG. Eu vou com os parisienses, acho que eles vão bater o Manchester lá no Old Trafford. E você, Manuel Reis, o que é que você acha desse jogo? Rapaz, é uma situação complicada. Eu acho que eu falei a mesma coisa, né? Quando teve um jogo de ida nesse jogo, que era um jogo muito complicado. Assim, nos últimos 4 confrontos, né? Que vem desde 2015 até 2020, entre Manchester e PSG,
tivemos 2 vitórias do Manchester fora de casa e 2 vitórias do PSG fora de casa, né? Então, esse clássico, assim, em termos históricos, está empatado fora de casa. E aí, seguindo a lógica do fora de casa, a gente poderia ir com o PSG como você foi, né, amigo? Mas acontece que o PSG vem de 2 derrotas fora de casa, né? Contra o RB Leipzig pela Champions League e contra o Mônaco, exatamente. Pela Liga 1, que é a Liga Essa vitória do Mônaco, eu inclusive tinha cantado a pedra, você não acreditou que o Mônaco pudesse vencer o PSG, o Mônaco foi lá e ficou, hein? Eu acho que eu e a torcida do Flamengo toda não acreditou, né? Uma grande quantidade de gente não acreditou que o Mônaco ia lá e conseguir fazer isso com o PSG. Mas você acreditou, você estava certo, cara. Baseado nesse histórico, né? De sempre o de fora tá ganhando esses confrontos entre Manchester e PSG. Eu vou aqui arriscar o Manchester. Eu acho que vai acabar esse tabu hoje, tá certo? E aí, mais uma vez, nós vamos estar aqui em lados opostos nessa mesa. Vamos ver se a gente concorda em alguma hoje, né? Vamos então puxar o próximo jogo. Vamos de Sul-Americana nesta quinta-feira. Amanhã a gente tem aí Vasco da Gama versus Defensa e Justiça. Cara, Defensa e Justiça a gente já conhece eles já lá da Libertadores, né? Enfrentaram inclusive o Santos lá pela Libertadores, acabaram aí caindo nas repescagens aí da Sul-Americana e encontrou aí o Vasco da Gama, o Cruz Maltino no meio do caminho. Cara, eu acredito que o Vasco pode usar este momento da Sul-Americana para transformar aí num divisor de águas para o time na temporada. Eu acho que esse confronto com Defensa e Justiça pode ter significado para o Vasco e eu vou apostar inclusive nele. Esse confronto aqui eu acho que vai dar Vasco. Você, Manuel? Eu já estou vendo a situação do Vasco um pouco complicada. O Vasco não conta com o Germancano, né, que testou positivo para a Covid. O germancanismo vai ficar de fora desse jogo aí. E quando a gente não tem o cara dos gols, a gente tem uma vida complicada dentro de campo, né, meu amigo? E aí, esse aqui eu vou usar aquela velha e boa segurança do empate, né? O nosso trunfo maior aqui no Rifando a Bola, a segurança do empate. Foi 1-1, né? Lá na Argentina, e eu acho que vai ser 1-1 também, e a parada vai ser definida nos pênaltis. Cara, drama mesmo. Do jeito que o vascaíno gosta, né? Um salve aí para toda a torcida do Vasco, prepara o coração, porque de acordo com esse palpite que a gente está tendo aqui, a vida do Cruz Maltino não vai ser fácil. Vai ser drama mesmo. Vai ser drama. Próximo jogo a gente traz aqui clássico carioca, né? Botafogo versus Flamengo aí pro Brasileirão no sábado. Cara, depois desse papelão de ontem do Flamengo diante do Racing, o que é que você acha que o Flamengo vai fazer com o Botafogo no Engenhão nesse próximo fim de semana? O Botafogo é um time que não sabe mais ganhar, né? Perdeu o ritmo. Aliás, nunca teve um grande ritmo, né? De vitórias o Botafogo. Teve quando era um time clássico, né? Quando era o time que os coroas torciam, lembravam, né? Hoje em dia eles lembram e tal, mas não existe mais esse Botafogo. Enfim, há 9 partidas o Botafogo não sabe o que é ganhar, certo? O Botafogo não ganha desde o dia 14 de outubro. E isso é preocupante, né? Do outro lado, a gente tem um Flamengo humilhado, né? Com um time morno da Argentina, que é o Racing. Eu acompanho o campeonato argentino, tá certo? O Racing só tá fazendo perder e empatar por lá, beleza? Beleza que tá poupando alguns jogadores para a Libertadores, mas enfim, sempre foi assim, certo? O Racing é um time que chega, claro, em primeiro lugar, já ganhou tal, torneios por lá, porém eu comparo muito com o Atlético Paranaense daqui, entendeu? Com todo respeito às duas equipes, gosto muito das duas equipes, inclusive do estilo de jogar futebol. Mas aí, nesse confronto carioca, eu vou apostar aí na recuperação do Flamengo, né? Eu acho que vai ser a segunda vitória aí no comando de Rogério Ceni. O retrospecto recente data que dos últimos 5 confrontos, né? Entre eles Copa do Brasil, Carioca e Série A, o Flamengo ganhou 3 e o Botafogo ganhou 2. Ou seja, vai ser difícil empatar, viu? Um jogo desse. Eu acredito muito na vitória do Flamengo.
Cara, então eu acho que pela primeira vez na mesa a gente vai concordar com alguma coisa, né? Eu também acho que o Flamengo vai levar nesse confronto com o Botafogo. O Botafogo não tem apresentado um futebol interessante nessa temporada, já tem deixado a desejar. Os dados não mentem, né? São 9 rodadas aí sem saber o que é vencer. Então, o Flamengo tem tido seus tropeços, mas todo mundo sabe do potencial que o time do Flamengo tem, né? Coisa que a equipe do Botafogo nem de longe consegue vislumbrar. Então, eu também vou com você, do Flamengo nesse palpite aí, vamos concordar nessa. Próximo. Oi? Tá, vai chamar o próximo. Chama. Próximo jogo, vou chamar o próximo jogo. O próximo jogo é também Brasileirão. Vamos trazer agora Fluminense versus Atlético Paranaense, cara. Agora vamos falar, né, do Atlético Paranaense, meu querido Emanuel. Você acha que dá quem? Da Tricolor ou da Furacão nesse duelo? Eu admiro o jeito do Furacão jogar desde a época do Thiago Nunes, né? Mas também vamos falar de retrospecto, né, da história desse confronto. E aí, nos 5 últimos confrontos, nós não tivemos empates, desde 2018, né? O Atlético ganhou 4 vezes e o Fluminense ganhou 1 vez fora de casa, inclusive em agosto desse ano agora, 2020, né? A situação do Atlético é complicada, né? Perdeu para o Palmeiras de 3-0, vem de 2 derrotas, e perdeu para o River Plate de 1-0, conseguindo, para mim, isso foi uma goleada do Atlético, perder só de 1-0 no estádio do River Plate, o River Plate como mandante, né? Já o Fluminense vem uma vitória contra o Internacional de 2-1 fora de casa e um empate contra o Red Bull Bragantino, que para mim também foi uma vitória. Eu dava como vitória o Red Bull Bragantino nesse jogo, né? Eu acredito muito que nesse jogo vai ser a recuperação, nesse jogo do sábado, vai ser a recuperação do Atlético Paranaense. Eu vou de Atlético Paranaense. É isso aí, cara. Eu também acho que vai ser um tropeço do Fluminense jogando em casa. O Furacão tem começado a engrenar, né? Apesar de eu ter minhas sérias críticas aí a Paulo Autuori, parece que agora o Furacão começou a aparecer mais guerreiro em campo, então eu começo a botar mais fé nele, tanto é que eu acho que ele vai para cima do Tricolor e vai arrancar essa vitória fora de casa, né? Vou com você também, Atlético Paranaense, neste palpite, meu querido Emanuel Reis. Para finalizar a nossa lista, vou trazer aqui duelo na Bundesliga, na nossa querida Bundesliga, nosso campeonato alemão, Bayern de Munique versus RB Leipzig. E aí, cara, você acha que vai dar o meu RB ou vai dar o Bayern de Munique aí, que não está sendo absoluto nessa temporada Bundesliga, né? Vale lembrar isso, né? Absolutamente vai dar Bayern. Por que eu acho isso? É um achar, né? Claro. Tudo isso aqui que a gente dá pitaco ao nome. Por que eu estou falando isso? Os jogadores do Bayern, como eu falei ontem, pela Libertadores Champions League, eles foram poupados, né? Muitos foram poupados para descansar mesmo. Foi o caso de alguns artilheiros, inclusive, né? Tolisso, Coman, né? Foram caras poupados. Goretzka também, né? Eu já falei, Neuer, né? Boateng. Foram caras que foram poupados, né? Boateng sempre está por ali, às vezes joga, às vezes não joga, enfim. Então, se a gente está poupando jogadores, né? Com a vitória, com a passagem certa do Bayern de Munique para a próxima fase da Champions, é para um possível confronto com a equipe forte da Bundesliga para galgar sempre o primeiro lugar, né? Que a casa do Bayern é o primeiro lugar na Bundesliga. E aí eu vou de Bayern, não vou até arriscar um placar dessa vez, né? Nos outros eu não arrisquei não, mas dessa aí eu vou arriscar. Eu vou arriscar 3-1 pro Bayern ou 3-2. Eu vou ficar nesses dois placares, inclusive. Eu vou de RB Leipzig, né? Aquele palpite que você costuma dizer que é o palpite torcedor, né? Eu acho que o RB Leipzig ele vai para cima aí nessa rodada. Eu acho que é uma das poucas equipes aí na Bundesliga que vai fazer frente ao Bayern em algum momento aí do campeonato. Ele acaba quebrando essa hegemonia do Bayern, segue aí. E no confronto direto pode ser uma oportunidade do RB Leipzig aí de mostrar que vai fazer essa frente, né? Então, eu acho que eles podem surpreender sim. Eu não vou colocar nada de muito absurdo, não. 2-1 pro RB Leipzig jogando em Munique. Eu acho que já tá de bom tamanho só pelo fato da vitória em cima do Bayern, na casa do Bayern. Então, discordar disso aí, mas com essa certeza, assim, né? Com essa ciência de que é sonhar no
não dói, né? Ei, Jales, antes da gente chamar aí essa despedida, né, o final do programa, eu queria botar também em jogo o clássico Botafogo da Paraíba contra o 13, né, o clássico da eliminação da Série C. Quem ganhar elimina o outro. Isso vai ser sábado, tá certo? Vai ser no Almeidão esse jogo. E aí, eu queria que a gente palpitasse esse jogo. Vai ser agora, beleza? Vou trazer o meu palpite primeiro, depois é o seu. Não, então, claro. Vamos palpitar, então, esse jogo do desespero. Exatamente. O Botafogo não perde em casa há 6 jogos, né? A melhor vitória foi, claro, em cima do Imperatriz, 7-0. E o último resultado foi um empate com o Remo no Almeidão. E já o 13, fora de casa, perdeu os últimos 2 jogos, né? Para Jacuipense e para o Remo. E aí, se a gente for pegar o histórico do confronto Botafogo versus 13 no Almeidão, os 3 últimos confrontos, que foram em 2018 pelo Paraibano, 2019 pela Série C e 2020 pelo Paraibano, na casa do Botafogo, né? Que é um jogo de ida ou de volta, enfim. O Botafogo ganhou os 3 confrontos, tá certo? Foi 2-0 desse ano, 4-2 em 2019 e 2-1 em 2018. E aí, já nesse ano, o 13 ganhou dentro de casa do Botafogo o jogo de ida por 2-0. Eu acredito muito no Belo, tá certo? Não vou falar que o Belo vai ganhar, tá certo? Eu acho que o Belo vai empatar esse jogo. Não vive uma fase tão boa. E um empate rebaixa o 13. E aí é uma situação de isolamento, né? Mas infelizmente eu sou torcedor do Botafogo, galera. Eu vou com o Belo. Como torcedor da Raposa, cara, eu tenho muita tranquilidade de dizer que o fato do Botafogo não vencer, não precisar vencer o 13, para o 13 ser rebaixado, já mostra por si só. É torcer pelo empate. O empate não ganha e o 13 é rebaixado. Eu saio vencendo de todo jeito. Fazer essa manutenção aí é isso. Exatamente. Vamos ver aí o que é que vai dar esse clássico do desespero aí dos paraibanos. Esses últimos momentos aí de Série C e Série D. E tá difícil a vida do futebol paraibano nessa temporada, hein? Mas vamos que vamos. Galera, agradecemos demais. O Rifando a Bola vai chegando ao final. Se você quiser entrar em contato com a gente aí, quem fala com a gente nos nossos perfis, no Instagram, no Twitter, no Facebook, dá uma olhadinha lá, segue a gente, @Rifando a Bola, ou então nos canais do Portal Diário PB, né? @Portal Diário PB lá no nosso Facebook, ou @Diário PB no Twitter. Gostaria de agradecer aí Mateuzinho, que teve que sair, né, para atender esse telefonema e acabou perdendo o fio da meada aqui com a gente, mas agradecer também ele por aí, agradecer a Serjão, nosso querido Soundman, que garantiu esse tango melancólico aqui para a gente hoje, em homenagem ao nosso querido Maradona, e agradecer a você também, Emanuel, que hoje desenrolou bonito aí, trouxe um pouco de história e curiosidades sobre games aí, relacionados ao nosso Diego Armando. Galera, agradeço demais a vossa audiência e vossa paciência. Querido Emanuel Reis, suas considerações finais. Eu também queria agradecer, né, a você, a todo mundo que acompanha aqui o programa, seja fazendo, vamos dizer assim, não é nem fazendo, né, seja apresentando e comentando, seja do outro lado, como a galera faz, né, que é mandando sua demanda ali pelas redes sociais da gente, né, e escutando o nosso programa. Enfim, foi um programa triste, né, não foi um programa alegre, como a gente costuma fazer, foi um programa que homenageava, para mim, o melhor do mundo do futebol, tá certo? É uma opinião pessoal minha. Minha também. Pode discordar. Mais grande é que Pelé. Isso, para mim, Maradona foi maior do que Pelé, mas foi um programa também que eu acho que fez jus, né? A memória de Maradona. Ninguém está pregando aqui que Maradona foi um santo, ninguém é um santo em vida, né? Todo mundo, como eu falei, tem seus BOs para assumir, né? Todo mundo tem suas falhas, seus defeitos, enfim, seres humanos. Eu queria deixar um beijo aqui para toda a galera que nos acompanha, tá certo? Um beijo todo especial para
todo mundo, para todas as torcidas do Brasil. Adoro a galera toda. E queria deixar uma menção honrosa aqui a um parceiro aí que me adicionou no Instagram, que ele chama Torcedor pelo Mundo. Eu vou até pegar direitinho o arroba dele, vou conversar direito com ele. É um cara que vai assistindo os jogos ao redor do mundo, inclusive ele é do Nordeste, entendeu? E aí eu acho importante enaltecer esse tipo de pessoa. E aí também o meu abraço para o grande Bruno Carcará, né? Nosso amigo. Aí, na próxima temporada do Paraibano, Bruno Carcará no Botafogo da Paraíba aí, vamos levantar essa campanha. E isso, ele já vem treinando faz tempo, viu, em times de várzea, e tá tentando aí figurar, né, no quadro efetivo do nosso grande Belo. Um beijo, Bruno Carcará, um beijo, galera. Fiquem todos com Deus e aí. É isso aí, galera. Valeu, valeu. A gente se encontra na próxima semana. Tudo bem? É isso aí. Valeu, valeu e tchau, tchau. Tchau.